Fala, torcedores, beleza? Pessoal, o Botafogo conseguiu o que queria, hein? Lutou e conseguiu deixar a liderança para o Palmeiras. Bragantino 2, Botafogo 2, pessoal. Dessa vez até rolou uma virada do próprio Botafogo, né? Saiu perdendo. Até falei com você, né? Ia falar com você. O PR foi tão sensacional no primeiro turno. O cara tá tão azarado que até bola nas costas ele toma dessa vez, né? O cara chutou, ele fez uma boa defesa, só que a bola, em vez de bater na trave e sair, bate e volta nas costas dele, cai no pé do atacante do Bragantino, ele vai e abre o placar. Depois o Botafogo virou, né? 2-1. Pô, quando virou, eu falei, pô, o Botafogo agora não perde, vamos lá, segurar, não deixar a liderança para o Palmeiras. Mas no segundo tempo, eu até vi melhores momentos agora, Rodrigo. Só vi um ou dois ataques do Botafogo no segundo tempo, e mesmo assim muito, muito esporádicos. No segundo tempo, basicamente, só deu o Bragantino, né? Já estou vendo uma galera na internet reclamando dos 11 minutos, né? Eu não gosto muito de puxar para esse lado de arbitragem, mas não vi nada que desse esses 11 minutos, né? O gol sai com 5 minutos de acréscimo, beleza. Mas ele deu 11 minutos, né? E eu tava vendo até na Jovem Pan, antes de gravar aqui, que a desculpa que ele falou que foi cera. Pô, ninguém dá cera por 11 minutos. Se for fazer isso, cara, tem que fazer em todos os jogos. Mas o gol não saiu com 11 minutos, né? O gol saiu com 5 minutos de acréscimo. O gol de empate do Bragantino. E foi isso, cara. O Botafogo, mais uma vez, decepcionou essa galera. O Botafogo vem aí querendo perder essa liderança, né? Daqui a pouco a gente descreve mais esse momento botafoguense com você. E dessa vez conseguiu. Palmeiras ontem massacrou o Internacional por 3-0, chegou a 62 pontos, e com o empate hoje, o Botafogo chega a 60 pontos. O Botafogo ainda só depende dele, né? O Botafogo no jogo contra o Fortaleza, se vencer, vai a 63 e continua só dependendo dele para ganhar o título. Porém, Rodrigo, vou deixar você falar agora um pouquinho, né, que você é o botafoguense do vídeo, mas é difícil acreditar, me desculpa, mas é difícil acreditar que quinta-feira agora o Botafogo possa vencer o Fortaleza. É isso aí, deixa um pouco com você aí. Fala o sentimento do Alvinegro Carioca aí, filhão. Boa noite. Boa noite, Robson. Uma honra estar conversando com você, né? Estar representando essa torcida aqui maravilhosa, sofredora, né? Desde contra o Palmeiras, que a gente detectou, né, uma falha no nosso lado esquerdo, que as coisas começaram a desandar, né? O nosso lado esquerdo tem sido um problema nos últimos jogos. Né, hoje, contra o Bragantino, a gente conseguiu se impor depois de tomar o primeiro gol, né? Numa falha. Achei o primeiro tempo bem, bem legal, né, cara? O Bragantino achou um gol rápido, a gente soube se impor, conseguimos achar o 2-1. Ultimamente, nós que somos apenas torcedores, né? Eu tenho tido uma discussão com alguns amigos que eles falam, algum amigo fala que o técnico não é importante. Para que técnico? O técnico só serve para colocar o time, mais nada. Eu vejo isso um pouco antigo. Com certeza. O futebol mudou muito. Hoje você vê que o nível técnico, eu que acompanho futebol europeu e outros amigos, você também, a gente vê uma Champions League, eu gosto de NBA também, a gente vê esportes de alto nível, a gente vê que não pode dormir. Se você quer ser campeão, você não pode dormir. Você tem que ser intenso o jogo todo. Você que é Flamengo, Robson, eu lembro de uma entrevista do Júnior, o Botafogo de 92, a gente perdeu para um Flamengo velho, você que entende, né? Que tinha mais elenco. O Júnior falou, depois de uma entrevista, que o jogo se decide nos últimos 5 finais de jogo. Antigamente, estou sendo nostálgico um pouco aqui, né? Nos anos 90, o Júnior, comentarista, falava que o futebol era decidido nos últimos 10 minutos do jogo. Então é isso, você não pode dormir. Hoje o futebol é muito alto nível, a técnica cresceu demais. E contra o Palmeiras, o Botafogo viu que precisava de um técnico. Esse elenco do Botafogo
eu acho estranho um pouco isso, né? O elenco escolheu o técnico, mandou o Lage embora. Isso me desculpa, mas é muito. É Flamengada isso. É. Robson, depois disso, O Flamengo perdemos adora fazer tudo. isso. Isso é uma vergonha. O nosso segundo turno foi pro Beleléu. O Lage, ele detectou isso. Eu acho que o Teste até conseguiu analisar. Ele queria mudar um pouco a forma do time jogar. Porque no início do campeonato, com o Castro, nosso time era camaleão, sabia sofrer. Contra o Flamengo, ficamos com 1 a menos. Soubemos sofrer e levar o jogo até o final. Depois do segundo turno, Robson, nós perdemos isso, essa resiliência. E quando escolhemos, o elenco escolheu o Lúcio Flávio, a culpa não é do Lúcio Flávio. Não, vou botar a culpa no elenco. Com certeza, com e certeza. Agora, Robinho, o John Textor, né, naquele momento que veio depois contra o Palmeiras, jogou muito para a torcida. Depois do Palmeiras tivemos o Grêmio, tivemos uma virada. Teve o Vasco. Do Vasco também. O Vasco nem quis atacar. O Vasco fez 1-0 e não quis atacar. O Grêmio tomou um gol e quis atacar e virou. Hoje o Bragantino, a gente soube ser forte. Mas no segundo tempo só se defendemos. O Lúcio Flávio tirou todo o ataque, né? Se despediu hoje, Lúcio Flávio. Contra o Fortaleza vamos ter o Thiago Nunes. Eu quero entender o porquê do Thiago Nunes. Né? Cara, a gente até falou na live na semana passada, se eu não me engano, na nossa live de segunda-feira, na sexta você não participou. Eu tava muito depressivo como botafoguense. A gente estava discutindo, a questão não é nem se o técnico é bom ou se é ruim, a questão é um técnico, né? A gente até falou que o Lúcio Flávio, coitado, ele é perdido, então não sei se o Thiago Nunes é a melhor opção, mas pelo menos é técnico, né? Mas pelo menos é técnico, né, cara? Segundo o que eu li, o John Textor não se meteu nessa. Deixou o Scout escolher. E o Scout escolheu o Thiago Nunes. Aí vamos analisar aqui, Robson, você que acompanha futebol como eu. O Thiago Nunes foi um fracasso no Corinthians. Um time de pressão, né? Porque é pressão, cara. Agora o que está atrapalhando no Botafogo é a pressão. Você saber sofrer. Né? Aí vem o Thiago Nunes. Corinthians, fracasso. Mas o Grêmio ele largou no rebaixamento, o Grêmio foi rebaixado. Mas eu acho ele aceitável. Não é o técnico do Santos, mas eu acho aceitável. Se der tempo para ele trabalhar, é porque ele caiu em clube. Ele caiu em clube que tem que ter resultado rápido. No Botafogo, ele vai estar nesse vendaval que se tornou por causa dessa questão da liderança do campeonato. Mas se ele chegasse no Botafogo, tivesse tempo de trabalhar, eu acho que ele é um técnico bem legal. Sei lá, não sei. Não é meu preferido. Saindo um pouco do Botafogo, analisando os novos técnicos, Robson, se você for ver, concordo contigo, porque a gente teve uma safra de bons técnicos que sofreram muita pressão por trabalhar time grande. Jair Ventura, Thiago Nunes, né? O Zé Ricardo é um bom técnico, mas ele teve uma sequência de trabalho de time grande, né? Tá queimado. Tá queimadíssimo. Eles estão queimados, são montagens. Mas eu não acho ele bom, não. Eu não acho ele bom, não. Tá aí. Prefiro o Thiago Nunes. Ô, Robson, então quem era bom pro Botafogo nesse momento? É difícil falar. É difícil analisar, né? Mas para mim o Thiago Nunes não é a melhor opção. Eu prefiro o Luxemburgo, sério mesmo. Mas eu não sei se o Luxemburgo também, tecnicamente, os corintianos reclamavam muito dessa parte técnica que não é muito evoluído. Não, porque o título que está em jogo, Robson, a nossa última final é contra o Fortaleza. Porque contra o Fortaleza a gente pode retornar. Como torcedor e emoção e coração, eu acredito ainda que ainda dá para a gente retornar e depois do Fortaleza todo jogo ser uma final. Porque hoje o time deu uma boa resposta, mas faltou essa liderança técnica. Não, agora, assim, da onde vai surgir... Hoje, eu juro que eu achei que o Botafogo não ia tomar virada. Juro para você. Porque diferente de outros jogos, eu não vi o Bragantino hoje, tipo, caramba, eu tô atacando, eu vou empatar esse jogo, sabe? Eu não vi essa pressão do Bragantino, essa... Mas, o Robson... Eu não vi o Bragantino amassando o Botafogo. O fato do time do Bragantino ser muito jovem
e pelo calor, eu imaginava que não seria. Eu acho que isso tem diferença, o fator psicológico, né? O Botafogo tem um time mais cascudo. Mas é que eu estou te falando, o técnico faz diferença. O Mas Caixinha também é o botou o time seguinte, dele né? para frente e o Lúcio Flávio só retrancou, tirou até atacante. Mas também é o Teve dois seguinte, laterais esquerdos, Robson. Ele botou os dois laterais e o gol saiu na esquerda. era o último jogo pesado do Botafogo, né? Pesado o Botafogo. Agora a sequência é Fortaleza lá no Castelão, mas aí, Fortaleza está ganhando de Concordo com ninguém. você. O Fortaleza está ganhando de ninguém. O Fortaleza está perdendo para o Cuiabá, ou pelo menos estava antes da gente entrar aqui para gravar o vídeo, estava perdendo para o Cuiabá. Depois pega o Santos no Engenhão, pega o Curitiba fora. Curitiba vai dar uma melhorada, mas tem que ganhar. Tem que ganhar essa campeão, tem que ganhar do Curitiba. Depois pega o Cruzeiro em casa, Cruzeiro esfacelado, Cruzeiro morto. E pega o Inter fora de casa na última rodada. O Inter, ainda mais se o Grêmio se recuperar, o Grêmio perdeu para o Corinthians hoje. Mas se o Grêmio Perdeu o Grêmio? Conseguiu perder para o Corinthians. perdeu para o Em Corinthians, casa. em casa. E se o Botafogo, se o Grêmio se recuperar e tiver precisando de pontos para ser campeão na última rodada, esse jogo do Inter, o Inter vai abrir as pernas tranquilamente, é assim que funciona. Então ainda falta só o Botafogo voltar para os trilhos. Ainda depende só do Botafogo. E são 5 vitórias plausíveis para o Botafogo anterior. Para o Botafogo até Flamengo 3, Botafogo 2 ou 1, não lembro. Até a vitória do Flamengo contra o Botafogo. Até aquele dia, eu falaria, não, o Botafogo vai Ali foi o início do fim. Ali o Botafoguense ele voltou a ser aquela coisa, superstições antigas. Aí veio o diretor botar a culpa na arbitragem. Ali foi o início do fim. O John Textor alimentou essas coisas que eu não acho legal. Esse Botafogo, até esse jogo contra o Flamengo, esse Botafogo ganharia esses 5 jogos tranquilamente. Hoje eu não sei. E assim, acho muito pouco provável o Palmeiras perder ponto. O Palmeiras perde. O Palmeiras pega o Fortaleza, o América, o Fluminense e o Cruzeiro. O Palmeiras não perde mais ponto nesse campeonato. Então, pro Botafogo ganhar, tem que ser 5 vitórias, filho. Se o Botafogo não vencer os 5 jogos, ele vai perder esse título, porque o Palmeiras, eu acho que o Palmeiras não perde mais ponto nesse campeonato. Fala um pouquinho sobre isso aí. O Botafogo sofreu, foi rebaixado. É uma torcida que sofre desde 95, a gente não é campeão estadual. Vem a SAF. E quando o Botafogo escolhe ser SAF, por muito incapacidade de nossos dirigentes, né, de manter o Botafogo, teve que vender para a SAF. Hoje o Botafogo tem um dono, que é o John Textor. Tem que cobrar dele, é ele que bota o dinheiro. Hoje é John Textor, temos um dono. Não é igual antigamente que a gente podia cobrar, né, cara? Hoje temos um dono, um cara bota o dinheiro. E subimos de uma Série B. Ano passado sofremos, quase pegamos uma Liberta. E esse ano, com um primeiro turno perfeito que a gente fez, né? Os times focados em outros campeonatos, esse elenco se mostrou disposto a ser campeão. Né? Formou a gordura para isso, né, cara? O Cristiano Ronaldo, estão botando na conta do Cristiano Ronaldo, que ligou para o Castro. O Castro, se a gente vê, o Castro queria a gente queria que fosse embora no início do ano. Soube trabalhar o Castro. E deu um time de contra-ataque no primeiro turno, né? Uhum. Aí o Castro vai embora. Depois do Castro vai embora, a empresa que domina o Botafogo hoje, né? Que é a empresa do John Textor, não soube botar o carro nos trilhos. Fizemos uma escolha errada pelo Laje, porque é muito pelo pensamento europeu. Aproveitando essa puxeta que tu tá falando agora, só para uma pergunta que eu quero te fazer, né? Aí você até desenvolve isso melhor, né? A pergunta que eu queria te fazer é: quem é o principal culpado por essa queda do Botafogo? O Botafogo tem a 19ª campanha do segundo turno. Vou repetir. O Botafogo tem a 19ª campanha do segundo turno.
eu costumo dizer que isso aí é só para números, né? O campeonato tem 38 rodadas, não tem 19. Mas se o campeonato tivesse só 19 rodadas, o Botafogo hoje estaria na penúltima posição. Isso é muito, muito estranho. Então, para você puxar esse gancho, você já começou a falar um pouco sobre isso. Quem é o principal culpado por essa queda do Botafogo? O John Textor? Não o Luiz Castro, mas a saída do Luiz Castro, né? Porque ele deixou o Botafogo, né? Os técnicos que vieram, né? O Lage e agora qual é o nome dele? O Lúcio Flávio. Claro. Os jogadores também, a gente não pode esquecer disso, porque quem joga são os jogadores. Até puxando uma rebaba que tu falou aí, o futebol mudou. Concordo que o futebol mudou. Mas eu continuo achando que o técnico é no máximo 30%, 35% do time, porque ele não bota a bola, ele não bota a bola no pé. Então não adianta o Guardiola ficar gritando para perna de pau, faz isso, faz aquilo, que ele não vai fazer. Então, técnico é muito importante, mas eu acho que ainda é esse patamar de técnico, o melhor técnico do mundo é esse patamar, 30%, 35% do título, da vitória. Porque não joga, não adianta. Pode ser o melhor do mundo, não joga. E eu vou colocar a arbitragem nessa história, por quê? Não gosto de falar de arbitragem, acho que não é a arbitragem que o Botafogo tem que reclamar. Contra o Palmeiras, o Botafogo reclamou da expulsão do lá que foi roubado. Pô, se o cara estivesse roubando no jogo, ele não daria um pênalti com 3-1 pro Botafogo, né? E ele deu um pênalti que eu achei que houve, mas muita gente achou que não houve aquele pênalti. Então não foi roubado. Mas hoje tivemos 11 minutos de acréscimo. Volto a repetir, 11 minutos. E o gol não saiu no 11º minuto de acréscimo, eu sei disso. Mas, poxa, 11 minutos para um jogo que não teve nada, não teve alguém machucado há muito tempo, teve substituição normal. Eu acho que ele deu muito acréscimo. Estranho, achei estranho. Não sou botafoguense, não sou do chororô, não estou falando isso. Mas hoje eu realmente achei estranho esses 11 minutos. Então, desenvolve aí, está até falando sobre isso, né? Mas desenvolve aí. Quem é o principal culpado por essa campanha do segundo turno do Botafogo? Simplesmente é o 19º colocado. Fala, Rodrigão. Ô, Robson, eu vou culpar sempre o líder, né? Eu vou culpar sempre o líder. O líder é o João Testo. Mas o que saiu para a gente, o que chegou para a torcida, foi que o elenco não quis mais o Lage e escolheu o Lúcio Flávio. Quando a notícia vazou, isso se concretizou... Posso dar minha opinião? Eu vi uma falta de liderança. Posso dar minha opinião? Sim. Por causa desse episódio, para mim, o maior culpado são os jogadores. Só por causa desse episódio. Mas eu vou culpar o Testo, porque que ele liberou. Eu dou na minha opinião. Eu acho que a diretoria tem que ser firme ali, o interno não pode vazar, tem que ser fechado, porta fechada, reunião, não vazar, que o elenco decidiu isso, né? E escolher um técnico a partir dali. Não? A gente viu as coisas desandar, aí não teve o Mazuco, que é o nosso dirigente executivo, não funcionou. Perdemos contra o Palmeiras. E ali o John Testo pareceu que encarnou o Eurico Miranda, uma coisa antiga, né? Esse estádio é meu. Cara, isso já passou. Parece que deixou a torcida mais calejada e se agarrando a essas coisas antigas. Porque no jogo do Palmeiras foi 2 falhas grotescas na esquerda. E contra o Grêmio, a gente viu uma falha na esquerda e você analisou no podcast. Eu não participei, mas eu ouvi o que você falou. Eu vi depois do podcast. Foi uma tabela no meio da zaga. É falha técnica, é o técnico. O Robinho, já era para o Lúcio Flávio ter saído contra o Grêmio. Cadê o diretor executivo? Cadê? Virou uma bagunça, virou muita emoção e se apegaram a essa coisa do juiz. Eu peguei hoje, você está reclamando. Hoje teve 11 minutos de acréscimo. Mas, cara, teve muita cera do Botafogo. Hoje, o Lúcio Flávio parece que ele falou: vamos fazer cera, vamos fazer essas coisas. Furar a bola, né? Ele foi caseiro. Fala, hoje, né? O juiz foi caseiro. Porque realmente teve muitas essas coisas. Mas vou comparar aqui a arbitragem. Ontem o Flamengo teve uma arbitragem que o juiz no máximo dava 1 minuto. Hoje ficou dando 2 minutos. Ele sempre acrescentava 2, não era 1.
Aí parava, ele já fazia assim, ó. Esse juiz. Uhum. Ele só acrescentava 2 minutos. Foi o Daronco hoje. Foi o Daronco. Mas o Lúcio Flávio recuou demais o time. Ele tirou todos os atacantes no segundo tempo. Eu vou trazer aqui rapidamente, ó. O Botafogo tá perdendo o título, Robinho, para ele mesmo. Para ele mesmo. O Botafogo Aproveitamento dos técnicos do Botafogo no Brasileiro. 4 técnicos Castro, né? e não se preparou pro difícil. A gente não ia ganhar o campeonato com 14 pontos de vantagem. A gente não soube se preparar para um momento difícil. O Botafogo foi muito amador. Então, para mim, o culpado, como você falou, se chama-se John Textor. Ele está achando que está na Europa. Ele não está na Europa, ele está no Brasil. Se levar as coisas muito na emoção aqui, vai ser mais emoção que ele vai ser cobrado. É um time grande que ele está com. Eu vou aqui rapidamente o aproveitamento dos técnicos do Botafogo no Brasileiro. O Luiz Castro teve 83% de aproveitamento. O Caçapa, né, que chegou para 4 jogos só, teve 100%. O Bruno Lage caiu para 39% e o Lúcio Flávio para 33%. E esse 33% é sem o jogo de hoje. Então esse número pode até cair um pouquinho mais. Então realmente é uma queda muito grande. De 83 para 33 é muita coisa. O nosso diretor, que é o Carly, ele não fez um trabalho de técnico, ele não fez um trabalho de gerência. Como eu te falei, o John Textor foi muito amador em aceitar os jogadores e impor as coisas. O Tiquinho, para mim, acabou o Tiquinho. O Tiquinho acabou. Se machucou hoje, né? Mas os jogadores estão com fuma de amarelão. Ó, amarelão, na hora que o bicho pega, porque é pressão, essa pressão para quem é campeão. Eu lembro logo do Michael Jordan. Você que é um cara de... Eu lembro logo da NBA. A hora de você crescer, irmão. Mentalidade de campeão. O Fluminense ontem, mentalidade de campeão contra o Flamengo. O Fluminense não tem interesse pelo campeonato. O que o Fluminense fez ontem? Disputou até o final. Mentalidade de campeão. Eu critico muito os botafoguenses com essas coisas antigas de superstição. Eu sou contra a superstição. O botafoguense é cheio dessas coisas. É trabalho, galera, e alto nível. Hoje, futebol, você não pode dormir. Não pode. O Fluminense ontem, é o que eu falei, né? O Fluminense ontem entrou só para atrapalhar a vida do Flamengo mesmo e conseguiu. Vamos dizer que competitivo, Robinho. Mentalidade de campeão. Eu quero vencer o jogo, não quero ir para casa perdendo. Vamos dizer que foi o último jogo do Fluminense no ano. Por isso que eu falei até pro Elton. Elton, se o Flamengo ganhar o Fluminense, eu coloco o Flamengo na disputa do título. Mas clássico é clássico. Então achei que poderia ser. A gente teve uma conversa muito maneira com um amigo botafoguense, aquele músico, que ele me deu um gatilho muito interessante a respeito da vaidade. Que o Lage veio para o Botafogo com a vaidade dele e parece que se impregnou. E a liderança tinha que coibir isso. Porque o nosso goleiro acabou. O Adrielson, e também que já foi vendido, acabou o Adrielson. O Tiquinho acabou. O Cuesta, incrível, acabou o Cuesta. É tudo gol nas costas dele. Eles atacam só o lado dele. Aí que tem a falta da liderança, como eu te falo. Agora a final contra o Fortaleza, é mais uma final contra o Fortaleza. A diferença é muito gritante mesmo de jogadores, de parte tática, técnica. O que aconteceu realmente é inexplicável. Você que é mais experiente, me explica, Robson, que quem não quer ser campeão, né, cara? Sim. Você vê o time do Bragantino jovem. O Bragantino é um time jovem, eu entendo eles entenderem essa pressão. Mas o nosso elenco, com o Marçal, com o Tiquinho, com o Diego Costa, com o Eduardo, os jogadores que vão ficar um pouco marcados nessa questão, né? É verdade. Então é isso aí, Rodrigão. Vamos para o final do vídeo. Queria agradecer essa participação, o nosso botafoguense aí da casa, né? Tá sempre falando de... Seremos campeões. Acreditar ainda, né? É o que eu falei. É o que você falou, né? A final agora, quinta-feira, Botafogo. Robson, qualquer torcedor tem que se apegar ao positivo sempre. Eu, como botafoguense, eu vou ser aquele torcedor que vou acreditar
Torço para que o John Teste, todos nós, a diretoria e todos os jogadores se apeguem a isso e tenham essa mentalidade vencedora, porque ainda está na nossa mão. Contra o Ainda Fortaleza é mais uma final. Uhum. Se Com não certeza. ganhar, aí vamos ver o que vai dar. Que temos Obrigado. o time do Abel, né? Temos Uhum. o Flamengo do Tite. Não, Flamengo do Tite esquece. É Palmeiras e Botafogo, ainda mais depois de hoje. Esquece o resto. É sonho. Agora é Flamengo, Botafogo e Palmeiras só. Grêmio, Flamengo, Bragantino, esquece. Essa galera não vai chegar. Obrigado a todo mundo que chegou até aqui no vídeo, né? Se gostou do nosso vídeo, curta, siga o nosso canal, compartilhe o nosso vídeo para ajudar o nosso trabalho, tá? Lembrando que todas as segundas e sextas nós temos as nossas lives, Arena Torcedor, que é basicamente uma equipe legal, são sempre 5 pessoas aqui batendo um papo sobre futebol, todas as segundas e sextas por volta de 10 da noite. É isso aí, queria agradecer a presença, muito obrigado, valeu galera que esteve até aqui no nosso vídeo. Quem quiser conhecer também nosso trabalho, pode visitar outros vídeos, pode curtir também, se gostar do que é falado, e também siga o nosso canal. Muito obrigado, Rodrigo. Até a próxima, galera.